Paz, meu nome é Lucas Cantuário, sou criador aqui no canal do Razão Bíblica e hoje eu quero falar com vocês a respeito do que fazer quando nós não sabemos qual é o nosso chamado. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui para você é o seguinte: Deus tem uma vocação para você, Deus tem um chamado para você. Não pense que Ele te esqueceu apenas porque Ele ainda não te falou qual é a sua vocação. Ele vai te falar, Ele vai te explicar o motivo, o propósito da sua vida. Tem uma frase que diz que existem duas principais datas na vida de um ser humano. A primeira é quando ele nasce e a segunda é quando ele descobre para que ele nasceu. Deus vai te mostrar, mas você também tem que ir buscar. Você tem que buscar a Deus em oração, em jejum, na palavra de Deus para descobrir qual é o chamado dele para a sua vida. Tá bom, mas o que fazer se eu ainda não sei qual é o meu chamado? O que eu faço até eu descobrir? Existem alguns chamados, algumas ordenanças de Deus que são universais, que todos nós temos que cumprir. E enquanto você cumpre, Deus vê o seu trabalhar. Enquanto você faz, Deus vê o quanto você está buscando a Ele. Eu separei alguns aqui para falar para vocês. O primeiro chamado é o chamado à santidade. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus te chama para a santidade. Deus te chama para ser mais parecido com Ele. A santidade, ela é um caráter de Deus. A santidade, ela faz parte da essência de Deus. E essa marca de Deus, Ele quer colocar em nós. Ele quer que nós também sejamos santos. Ele quer que nós também sejamos irrepreensíveis. Ele quer ver em nós uma busca por fazer a vontade do Pai. Ele quer ver em nós uma busca por seguir os mandamentos do Senhor. E não pense em nenhum momento que o que Deus manda você fazer ou que Ele manda você não fazer é porque Ele quer te privar de alguma alegria. Se Deus falou assim, não faça isso, é porque Ele sabe as consequências da sua vida. O problema é que quando a lei da terra diz não pode matar, você pensa, se eu matar, terei consequências. Mas quando Deus diz, não minta, não faça sexo antes do casamento, nós pensamos que Deus está tentando nos privar da alegria ou da forma de passar por cima de algumas situações. Ei, Deus te falou para não fazer é porque Ele sabe que isso vai ferir você. E também Deus sabe que isso fere a Ele, é o caráter dele. Deus é um Deus de compromisso. E tudo que você tem que fazer também tem que ter compromisso com Ele e com a verdade, com a palavra e com o mandamento de Deus. Sede santos, Deus se alegra quando nós somos santos. Deus se alegra quando nós fazemos aquilo que é da vontade dEle para as nossas vidas. O segundo chamado que eu quero mencionar aqui com vocês é o chamado à intimidade. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que, enquanto está no coletivo, é coletivo, mas também é um Deus pessoal. Também é um Deus que trata você com você. Também é um Deus que escuta os seus pensamentos, escuta a sua oração individual. Ei, Deus quer estar próximo de você. E vocês percebam que esse versículo coloca uma condição. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então você tem que buscar a Ele, você tem que se aproximar dEle, você tem que falar: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti. E existem várias maneiras de se aproximar do Senhor. Uma é a santidade, que eu acabei de falar com vocês. Outra é buscando a palavra de Deus. Outra é louvando e adorando o Senhor, orando ao Senhor. Deus quer ter relacionamento com você. E não pense que orar é chato, não pense que ler a Bíblia é chato, não pense que a santidade é chata. Ei, todas essas coisas te aproximam de um Deus todo-poderoso. Vocês têm que entender que um Deus todo-poderoso quer estar perto de alguém que é falho. O que Ele nos mandar fazer, nós temos que fazer, porque nós nunca poderíamos ter condições de nos aproximarmos de um Deus tão amoroso e tão poderoso como Ele, sendo como somos. Deus quer de nós melhorias. Ele não se aproxima de você porque você é perfeito. Ele não se aproxima de você porque Ele não peca. Nós pecamos. Mas Deus, Ele olha para o coração. Ele olha para o arrependimento. Ele vê que você se arrependeu, quer mudar, quer ser transformado por Ele. Ele vai ver e vai se aproximar de você. E quando Ele entrar, Ele fará a mudança. Ei, sabe aquele convite que a gente faz de um amigo para ir na nossa casa? Ou que a nossa mãe chama alguma amiga para ir em casa? E ela fala o seguinte, não repara na bagunça. Só que nós sabemos que antes disso ela arrumou toda a casa. Com Deus já é diferente. Deus não quer que você se arrume todo antes dele entrar. Ele quer que você chame Ele, que Ele vai te ajudar a arrumar a bagunça que está em seu coração. O nosso terceiro chamado que eu falaria aqui com vocês é o chamado à confiança. Lá em Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ei, Deus está falando o seguinte: confie em mim,
Confie na minha pessoa, porque eu sei o melhor para você. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu e você somos falhos, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos nem o que acontecerá daqui uma hora, mas Deus sabe. Por isso ele te chama a confiança nele. Não sei qual é o meu chamado? Confie no Senhor. Não sei qual é a minha vocação? Confie no Senhor. Não sei o que acontecerá comigo amanhã, estou passando por um problema? Confie no Senhor, porque Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele sabe o melhor para você, Ele sabe o melhor para o seu amanhã. Não sei qual faculdade fazer, confie no Senhor e busque a Ele. Não sei que curso fazer, confie no Senhor, Ele te mostrará a realidade, Ele te mostrará a verdade, porque Deus é um Deus que gosta de conversar conosco. E o último chamado que eu quero falar com vocês aqui é o chamado a evangelizar. Lá em Marcos 16:15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é um chamado que não interessa qual é a sua vocação específica, é um chamado que você tem que cumprir. Eu não sei se eu vou ser cantor, se eu vou ser pastor, eu não sei o que eu vou ser, independente do que você for ser. Esse é um chamado que Deus dá a todos. O cantor tem que pregar a palavra, o diácono tem que pregar a palavra, o pastor, o evangelista tem que pregar a palavra. Isso não é um chamado apenas para quem sobe no púlpito. Tá, mas como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou evangelizar? Ei, para você evangelizar, você não tem que ir naqueles países mais remotos, mais longe, não. Você está na sua faculdade, pregue sobre o Senhor. Você está na sua escola, pregue sobre o Senhor. Você está na sua casa, pregue sobre o Senhor. A sua responsabilidade é pregar sobre Cristo. Por isso você tem que conhecê-lo. Por isso você tem que ser santo, para mostrar exemplo. Por isso você tem que ter intimidade, para saber quem Ele é. Por isso que você tem que ter confiança, para você conseguir passar aquela mensagem com total fidelidade. Deus te chamou para conhecê-lo. Deus te chamou para estar perto dEle. Deus te chamou para pregar a palavra de Deus. Porque, irmãos, em Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é o poder. O Evangelho não só tem, mas ele é o poder de Deus para a evangelização, para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é vida, o Evangelho tem o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Pregue o Evangelho, pregue sobre Cristo, você nunca irá se arrepender. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas também que disseram para você: eu não sei meu chamado, Deus ainda não me mostrou a minha vocação. Compartilhe esse vídeo e abençoe essa pessoa, mostrando para ela que existem chamados bíblicos independente da sua vocação específica. E se você também gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, faça perguntas, mostre aquilo que você mais se interessou nesse vídeo, compartilhe, se inscreva e curta. Fique com Deus, Deus abençoe.